Olá, amigos da Lei de Oscar! Isso é mais um OscarCast para discutir o novo filme de animação da Rosa de Versalhes, que estreou ontem na Netflix, dia 30 de abril. Bom, gente, antes de tudo, eu devo dizer que esse filme, ele não é tudo o que eu estava esperando. Não é totalmente ruim, mas também não é o que eu esperava. A história do mangá, ela é contada às pressas, temos saltos gigantes na história, temos buracos na história, temos personagens que aparecem e não interagem, não tem participação nenhuma, não tem importância alguma nesse filme, e tudo acontece muito rápido, muito corrido, e chega a ser difícil de entender para aqueles que não conhecem a obra original. O filme já começa com Maria Antonieta dentro da carruagem real, chegando à França para o seu casamento político com o príncipe herdeiro do trono, Luís Augusto, futuro Luís XVI. Sim, gente, começa aí. Antes disso, temos o narrador, né? A narradora, no caso, que ela começa a contar a história e tal, mas não temos o nascimento da Oscar. Não temos o pai dela batizando ela com o nome masculino, Oscar François de Jarjai, Oscar, meu filho homem, como nós temos no anime clássico, como nós temos no mangá. Não existe isso, e também não existe Maria Antonieta criança se preparando com sua mãe Maria Teresa na Áustria. O filme começa aí, Maria Antonieta se encanta com a beleza de Oscar, acredita que Oscar é de fato um homem, aí ela fica sabendo que Oscar é uma mulher, e apesar de ser uma mulher, a filha caçula do general Jarjai conquistou o posto de capitã da guarda real. Então aí o filme já segue, Maria Antonieta chega à França e lá ela conhece o avô do seu marido, né? O rei Luís XV. Então nós temos a carruagem que está muito rica em detalhe. Isso foi um dos pontos fortes do filme, a carruagem, o cenário, a mobília, o figurino. Tudo está muito bem feito, tudo impecável, mas a história não flui, não funciona, não faz jus ao mangá original. Então é isso. Maria Antonieta chega, conhece Luís XV, nessa parte é parecida com o mangá, ela se apresenta para o rei e o seu marido tá lá no cantinho, ele pouco aparece porque ele é tímido, né? E o rei Luís XV a recebe de uma maneira aí calorosa, super feliz. Ele diz que ela chegou para dar alegria à França e pega ela no colo. E isso tudo segue igual o mangá. Por quê? Porque esse filme, gente, ele tem assim, ele traz aquela história do mangá certinho, ele tenta seguir o mangá, mas ele também tem um pouquinho assim do Takarazuka, ele tem uma certa inspiração na Takarazuka. Ele tem uma certa inspiração também no filme Maria Antonieta de 2006, vou falar disso daqui a pouquinho, mas é isso. Então ela conhece aí o seu futuro marido, o jovem príncipe Luís Augusto, o futuro Luís XVI, ele é tímido, seu avô pede que ele beije a sua futura esposa, ele dá um beijinho nela, e aí a cena muda para a carruagem. Antonieta, no pensamento, ela diz, eu não senti nada, não senti meu coração disparar quando eu recebi esse beijo. Isso é normal? Não, não é normal. A gente sabe que ela não gosta dele, ele não gosta dela, e isso é só um casamento político. Nesse começo do filme, Oscar tá bem apagada, ela é uma personagem coadjuvante, o foco é Maria Antonieta, os holofotes nesse início da história é Maria Antonieta, e Oscar ela vai ganhar força, ela vai ganhar assim uma certa importância na segunda parte até o final do filme. Então, nesse início o foco mesmo é a rainha da França. Originalmente, Ryoko Ikeda queria uma história sobre Maria Antonieta, Oscar foi criada para ser uma personagem de apoio à protagonista, mas a gente sabe que ela que conquistou o coração das leitoras se tornou a principal. Mesmo assim, o filme ele vai contar a história das duas belas rosas que tentam sobreviver aos tempos difíceis que virão pela frente com os acontecimentos da Revolução Francesa. Uma animação muito bonita, apesar do uso de computação gráfica, porque tem sim, só que muito bonita. Uma trilha sonora linda.
Dá para perceber que eles tentaram homenagear o filme Maria Antonieta de 2006. Tem algumas cenas que faz referências a esse filme, como por exemplo a missa, ou aquela cena dos sapatos de Maria Antonieta, faltou o tênis, os monarcas jantando e os nobres assistindo. Personagens importantes aparecem somente em algumas cenas durante algum clipe musical ou durante uma ceninha aí à toa com pouquíssimo tempo de tela, e isso é um dos grandes erros desse filme. Jenny não existe, ela simplesmente não aparece nem sequer no meio de alguma música. Ela simplesmente foi cortada, o que eu achei um erro, porque a Jenny no mangá é uma das piores vilãs da Rosa de Versalhes e ela é irmã adotiva da Rosalie, tá? Rosalie é filha biológica da Condessa de Polignac, que aliás não aparece em nada. Ela só aparece nessa cena que está sendo mostrada agora. Ela está aí do lado de Maria Antonieta, sentada na mesa de jogos e nada mais, e isso durante uma música. Rosalie aparece numa cena, aquela cena com o Pierre, e essa cena foi amenizada nesse filme. Não iam ousar a fazer igual do mangá em tempos do politicamente correto, a gente sabe que não, mas ela também tem muito pouco tempo de tela. O Fersen ele aparece, tem aí o romance dele com Maria Antonieta, o Oscar vai se interessar por ele, mas esse romance da Oscar, essa paixão de Oscar por Fersen, ela não é muito explorada, ela até existe nesse filme, mas ela não é tão explorada que nem acontece no mangá e no anime de 1979. Ela vai se interessar por ele? Vai. Ela vai dançar com ele no baile? Não temos a cena que ela dança com ele, aparece ela com o vestido em uma cena rápida durante um clipe musical. E o filme também parece seguir um pouquinho o anime de 1979 em algumas cenas, como por exemplo essa onde Oscar está treinando esgrima com o seu servo, melhor amigo, André Grandier. Isso não acontece no início do mangá, como é mostrado aí. No mangá, ela aparece treinando esgrima assim, só que com o seu pai. Então eu acho que eles não seguiram o mangá nessa parte, eles preferiram fazer algo mais parecido com o que foi feito no anime clássico, onde Oscar aparece no primeiro episódio lá, duelando com André. A diferença é, não temos a avó do André, a Marron Glacé, ou a Nani, como ela é chamada, na janela, gritando, preocupada aí com a brincadeira dos dois. Aliás, a Nani nesse filme, ela pouco aparece e ela não demonstra aquele amor maternal todo que ela tem por Oscar no mangá e no anime clássico. A gente vê ela, a gente sabe que ela gosta, que ela se importa com Oscar, mas não é explorado aquele amor todo que ela tem por Oscar, que nem aparece no anime clássico, no mangá. Oscar se lembra numa determinada cena que o pai dela disse que ela estava destinada a proteger Maria Antonieta. Aí o pai dela aparece em uma cena descendo as escadas, ele conversa com Oscar. Ele não tá tão bruto como ele é no anime clássico. Quem viu o anime clássico sabe que ele é bruto. No mangá também ele é bruto com ela, porque ele quer tratar ela como um homem. Ele tem algumas cenas que bate nela. Eu sempre odiei as cenas que ele bateu nela. Eu ficava extremamente zangada com aquilo, mas nesse filme ele é um pai até que melhor, vamos assim dizer. Ele diz que ela é o grande orgulho da família Jarjai, e Oscar, ela se mostra muito respeitosa com o pai. A gente sabe que esse respeito que ela tem pelo pai também existe no mangá original. A Nani, a avó do André, aparece em poucas cenas. Nessa, por exemplo, ela diz pro André: você estava treinando espadas com o Lady Oscar? Você sabe que, embora ela te dê um tratamento diferenciado, você é apenas um serviçal, nós somos plebeus. E a partir daí começa um grande problema no filme que me incomodou demais. Os saltos gigantescos e a passagem de tempo que ocorre de uma forma tão rápida que a gente até chega a se perder. E isso já foi uma coisa que os dubladores tinham reclamado, porque os dubladores falaram que o tempo passava de uma forma tão rápida que para eles era difícil saber qual era a idade dos personagens em determinadas cenas, porque eles tinham a necessidade de adaptar as vozes, né? Quando os personagens são adolescentes, é óbvio que a voz é mais infantil. Quando os personagens estão na fase adulta, é óbvio que tem que fazer uma voz mais séria, mais adulta, e eles não conseguiam.
E durante esse clipe musical é que a gente vê bem rapidamente a Madame du Barry, que é a amante do rei Luís XV, uma mulher que Maria Antonieta odiava, na vida real ela também odiava, e na Rosa de Versalhes ela foi a primeira vilã a aparecer na história. Ela não é bem uma vilã, né? A gente sabe que a Madame du Barry, na realidade, foi uma pessoa que a gente acaba sentindo pena, porque ela era amante do rei Luís XV, mas ela acabou morta e sem ter feito nada. Ela apenas foi culpada de um monte de coisa e acabou morta. Mas na Rosa de Versalhes ela é uma vilã. Como eu disse, é uma animação muito bonita, não posso falar que não, mas o problema é a edição e o roteiro que está muito bagunçado. Essas cenas são cortadas do nada, vários momentos importantes do mangá são reduzidos a números musicais, muitos personagens importantes não aparecem, não tem qualquer importância, entendeu? É uma coisa que se torna um pouco chata, as coisas só ficam interessantes mesmo com o final, com a chegada da Revolução Francesa. Então, assim, é um sentimento que eu adquiri que eu não sei dizer se eu gostei ou não do filme. Eu não odiei, mas eu esperava muito mais dele. Ainda mais porque a Ryuki Keda tinha super elogiado, dizendo que está super fiel à minha obra. Ela chegou a chorar, chegou a se emocionar, e eu não vi nada disso, eu vi apenas uma coisa bem resumida. Enfim, é só minha opinião, assistam o filme e tirem suas próprias conclusões. E durante esse clipe musical, a gente vê a Maria Antonieta na noite de Ano Novo, dirigindo a palavra pela primeira e única vez com a Madame du Barry. Isso é algo que existe no mangá, existe no anime de 1979 e também é um fato histórico, porque Ryuki Keda estudou muito os fatos históricos reais para criar a Rosa de Versalhes. E na sequência desse clipe musical, Antonieta aparece chorando inconsolavelmente, se joga no chão aos prantos. E por quê? Qual é o motivo dessas lágrimas? Se você conhece a história, você entende, você sabe o motivo. Você sabe que é porque ela falou com a do Barry, que é uma mulher que ela odeia. Na sequência aí, Oscar aparece, agacha, pega Antonieta pela mão, tenta consolar a futura rainha da França, porque a Oscar ela é uma pessoa que ela é muito amiga de Antonieta no mangá original. Só que aí tudo aparece desse jeito que eu tô falando, durante essas cenas de relance nesses clipes musicais, o que deixa a história sem sentido algum. Então ela funciona bem até se você conhece a obra original, mas tem muita gente que não conhece a obra, que nunca leu o mangá, que nunca viu o anime e tá conhecendo a Rosa de Versalhes através desse filme. E isso o que acontece, as pessoas não entendem, tudo fica sem sentido algum. E mais um salto gigantesco acontece. Já se passaram 3 anos que Maria Antonieta está casada com Luís Augusto, o futuro Luís XVI, reclama para Oscar da ausência do marido. O marido, mesmo após 3 anos de casado, continua distante dela, sem amor, sem nada. Oscar argumenta, né, explica para ela que Sua Majestade é um homem gentil e discreto. E Antonieta demonstra aí um certo afeto por Oscar. Ela diz, se você fosse de fato um homem, eu me apaixonaria por você. Aí já muda a cena, já temos Antonieta tentando ir para o baile, ela quer escapar, quer ir para o baile de máscaras em Paris. Oscar é contra, tenta impedir, só que Antonieta dá um jeito de argumentar da maneira dela. Ela diz para Oscar, por favor, Lady Oscar, eu me sinto muito presa, eu quero ir para esse baile. E é claro que Oscar acaba cedendo, mas vai com ela, porque a função de Oscar é zelar pela proteção da futura rainha. E durante o baile, Antonieta tropeça, cai nos braços de Fersen, seu grande amor. Fersen convida ela para dançar, mas Oscar intervém, assim como acontece no mangá e no anime clássico. Essa sequência é bem fiel ao do mangá. Oscar, ela diz a ele, se você quer conversar com essa pessoa, marque um horário, porque ela é a princesa Maria Antonieta, futura rainha da França. E a gente sabe, né? Foi amor à primeira vista, Antonieta se apaixona por ele e Oscar também vai se apaixonar por ele.
O OscarCast vai ficando por aqui. Essa só foi a primeira parte da nossa resenha em vídeo. Já tem texto no blog, a primeira parte da nossa resenha em texto já está no blog. Passa lá, dá uma olhadinha. E até o próximo programa para discutir o filme.